E é hoje que a gente vai fazer uma review vendo se vale a pena ter um Nintendo DS em pleno 2023. Então, vem comigo! Para começar, a gente já vai deixar bem claro que eu vou estar fazendo algo bem semelhante com o vídeo do Nintendo 3DS. Se você não viu, vai estar em algum lugar aí, mas significa que, a partir de agora, a gente vai dividir a família do Nintendo 3DS por cada um dos 4 consoles que a gente teve, sendo eles o Nintendo DS Fat, o primeiro lançado, o Nintendo DS Lite, sendo este aqui, o Nintendo DSi e o Nintendo DSi XL. Para ficar algo mais interessante, óbvio, mas principalmente para a gente dividir bem o que eu vou estar falando de cada um, para não ficar algo muito generalizado, ok? Então vamos lá. De início, a gente já vai estar falando do primeiro Nintendo DS, o Fat. O Nintendo DS Fat, a primeira versão desse console, ela era bem interessante, no mínimo peculiar, para se dizer dessa forma. É um console que traz muitas características inovadoras, óbvio, é o primeiro console que tinha essa questão de 2 telas, mas a gente tem que, obviamente, falar de questão de preços. O console como esse vai sair numa média de preço dos seus R$300, o que é aceitável de certa forma, mas não diria que vale a pena. Já que por ser a primeira versão do console, ela tinha muitos problemas no geral. Tanto a questão de ser um console que parecia muito frágil, mas a própria construção dele parecia mais um protótipo do que viria a ser o Nintendo DS do que realmente uma versão final. O que, pelo menos para mim, é mais um console que seria para pessoas que querem colecionar este console do que para pessoas que realmente querem utilizar ele no dia a dia como console para tanto emulação, mas para os jogos principalmente do próprio Nintendo DS. Não estou dizendo que é um console que não vale a pena, pois claro, achando ele num preço interessante, pode valer muito a pena para se usar o Nintendo DS, mas levaria a considerar as outras versões, já que ela provavelmente vai ser encontrada num preço mais abaixo do que o Nintendo DS Fat, beleza? Então, vamos pro próximo. E para próximo, por que não falar do lendário Nintendo DS Lite? É inegável que esse, pelo menos para a maioria, é o preferido da galera. E por quê? Vamos tentar explicar. O Nintendo DS Lite foi o segundo lançado da linha do Nintendo DS. E o que a gente pode caracterizar ele ele mantém muito da questão tamanho, mas sendo uma versão que parece, sim, uma versão final, onde ela é bem mais fina que a maioria, vamos ver aqui. Ih, caramba, tá com cartucho aqui. Onde ela é bem menor que a maioria, onde agora você tem um design que a gente pode colocar aqui, sendo algo fino e bem acabado, sabe? É algo que fica bem bonitinho, sem dizer que ele mantém o tamanho, como eu disse, o tamanho bem pequeno. Então ele é muito portátil, literalmente cabe no seu bolso sem muitos problemas. E o que claramente divide a família do Nintendo DS, do DS Lite pro DSi, é a entrada para jogos de Game Boy. Sim, esse console tem entrada para jogos de Game Boy. Vamos ver se eu consigo demonstrar com uma mão só isso aqui. Ai, caramba. Ele tem essa tampinha aqui na parte da entrada dos jogos de Game Boy Advance, e ela fica na parte de baixo do console, onde você pode pegar jogos como... Deixa eu ver se tem aqui. Você pode pegar jogos como esse aqui de Yu-Gi-Oh!, colocar no console e ele identifica automaticamente, o que é muito, muito bom para esse console, porque você praticamente tem 2 consoles em um só, sabe? Você tem tanto os jogos do Nintendo DS, quanto os jogos do Game Boy, que podem ser jogados nesse console, sabe? E isso é muito incrível. Sem dizer que, como eu mencionei, é um console que ele tá mais bem acabado, sabe? E o ponto mais positivo, o ponto alto dele, é que é um console que você encontra facilmente na faixa de R$200. E quando se trata de preços, é um dos mais baratos que você vai encontrar. E eu diria que é o melhor, sabe? É o que eu tenho, é o meu xodó. Não é meu, esse aqui é do meu amigo, mas é um console que, mano, é incrível, sabe? Só você jogando pra você ter noção do quão maravilhoso é o Nintendo DS Lite. Mas claro, ele tem seus pontos negativos, como sendo o primeiro deles o fato de não ter entrada para cartão SD, tá? Isso também tem no Fat, mas a gente percebe mais essa falta no Nintendo DSi, no Nintendo DS Lite, já que você é obrigado a utilizar flashcards, que vão ter entrada ali do micro SD para colocar jogos aqui dentro. Então, de certa forma, tem esse ponto negativo, mas que nem um flashcard bom não vai custar mais de R$80, sabe? Então, você encontra por um valor bem acessível, o que eu acho que é o ponto alto disso, sabe? É um console que, na minha opinião, desta review inteira, eu acho que é uma das melhores, tanto questão custo-benefício, já que ela não tira funcionalidades do console. E é nisso que a gente vai entrar como o próximo console da lista, sendo ele o Nintendo DSi. Depois de um certo tempo, a Nintendo lançou uma nova linha de consoles, e isso foi revolucionário? Foi.
pois ela trouxe muitas funções extras que eu posso dizer que não são muito necessárias, mas estão lá. Sendo aquela coisa com uma câmera, melhor conexão com questão de Wi-Fi, sem dizer também com a parte de que o console era maior, tinha uma tela maior, e ok, até então parece um console bom, né? Por que não comprar ele? E aí que entra. Infelizmente, esse console perdeu a entrada de jogos de Game Boy. Sim, Game Boy Advance no caso. Mas isso foi um dos maiores motivos para ficar numa posição mais baixa, já que o Nintendo DSi, ele simplesmente retirava a entrada de cartões de Game Boy. E isso é ruim, sabe? Claro, é uma coisa que vai de cada um. Tem gente que realmente não tem muito interesse nesses jogos do Game Boy Advance e não vai ter muito problema, mas eu não curto muito esse console por causa disso. Tanto o Nintendo DSi XL, já que eles também mantêm a retirada da entrada de cartões de Game Boy Advance, o que para mim é um problema muito grande quando se trata do console, já que acho que o que mais caracterizava o Nintendo DS é o fato de você ter praticamente dois consoles em um, e isso era algo que é muito incrível, e simplesmente perder essa funcionalidade realmente é algo que eu acho muito triste. Mas claro, a questão de faixa de preço não sai muito disso. Vai estar muito na faixa de preço dos R$300 para cima, sabe? De vez em quando você encontra num preço mais abaixo, mas claro, vai envolver você garimpar bastante os valores para encontrar um bom preço. E para a gente já dar uma terminada nessa lista, a gente vai pro Nintendo DS XL. Então vamos lá. Agora, se tratando do Nintendo DS XL, o papo fica mais embaixo, sabe? Fica algo mais complexo de se falar. Já que sim, a única grande diferença notável no console do Nintendo DSi é o tamanho. Ele é maior, com tela maior e tudo mais, mas é aquela coisa, é que nem o Nintendo 3DS XL. Eles ambos só aumentam a tela. A resolução dos pixels não aumenta, então os pixels só são meio tortos e não fica uma imagem tão bonita. Claro, questão de preço. Ele é um console que vai ser encontrado nessa faixa de preço. E, como eu falei, ele mantém as mesmas características vistas no Nintendo DSi, tirando, claro, o fato de ser maior, que eu não considero a compra dele porque realmente fica meio inacessível, sabe? Não vale muito a pena você comprar um Nintendo DSi XL quando você tem um próprio Nintendo DSi, sabe? Que ele já é maior que o Nintendo DS, e não vai ter grandes diferenças notáveis, a não ser na parte do tamanho, claro, que vai ser com tela maior e tudo mais. Mas de funcionalidades mesmo, o console não tem muitos ganhos, sabe? O que eu considero o maior problema desses últimos dois consoles que a gente teve de lançamento do Nintendo DS. Já que não foi nada muito grandioso realmente. Foi mais algo para adicionar coisas que a gente foi ver depois mais aprofundado no Nintendo 3DS, sabe? Então algo que fica complicado querendo ou não. Como veredito final, eu diria que se você quer comprar um Nintendo DS, o Nintendo DS Lite é a melhor versão, sabe? Claro, vai de cada um, principalmente porque às vezes o tamanho pode ser o maior problema que você encontra no console. Claro, é de cada um, sabe? É que nem aquela coisa. Pra mim, algo que é muito importante a gente citar é que vai de como você vai usufruir do console. Falei bastante isso também na review do Nintendo Switch, que vale a pena você comprar? Vale. Só que, obviamente, vai se encaixar em casos, são casos à parte. Onde o Nintendo DS Lite, para mim, é a versão onde mais você tem custo-benefício, já que você mantém funcionalidades do console por um preço acessível e que é mais fácil de se encontrar do que o Fat. Sem dizer que nas funcionalidades, o Nintendo DSi e o XL não tem mais a funcionalidade de jogos de Game Boy Advance, que para mim também é um problema. Mas claro, vai de você. Às vezes você encontra num preço mais acessível que vai valer mais a pena para você, sabe? Eu quero mais deixar isso claro para que a gente não tenha problemas com discussões, claro, né? É importante, se você quiser comentar aí a sua opinião, se você acha que outro console é melhor, mas é importante também, né, com respeito, óbvio, a gente ter essa conversa, né, esse diálogo sobre o console. Eu espero ter ajudado você a abrir um pouco mais a sua visão quanto ao Nintendo DS, todos os consoles, né, tentar abranger o máximo com o máximo de informação. Posso ter deixado alguma coisa passar, se você quiser pode deixar aí nos comentários que eu vou ser muito grato a responder. Eu sou o RZN e falou!